Bem, rapidinho aqui para você. De vez em quando no nosso meio aparece um besterol, né? Eu acho que tem gente no meio evangélico que não tem nada que inventar e nada que fazer, aí resolve inventar pataquada. E uma dessas pataquadas, que ela vem mais ou menos de uns 5 anos para cá, é a questão da celebração do Natal. E olha o absurdo da ignorância e, com respeito, da idiotice da argumentação. Natal é uma festa pagã. Quer dizer que celebrar o nascimento de Jesus é festa pagã? Está precisando ler mais a Bíblia. Olha o que eu vou te mostrar. Primeiramente, gostaríamos de informar que este não é o ataque à pessoa de Silas Malafaia. Antes, é uma resposta ao argumento dele. Aqui o senhor Silas Malafaia está usando uma falácia chamada de descrição restritiva. O que é isso? É quando o falante diminui as definições de um conceito. Aqui o senhor Silas Malafaia está confundindo 3 eventos diferentes que poderiam estar inclusos na imagem acústica mental, isto é, naquilo que vem à mente do ouvinte quando se diz a palavra Natal. Vamos esclarecer por dividir em 3 partes as implicações semânticas do vocábulo Natal. Os sentidos são: 1. Celebração familiar que ocorre na noite de 24 de dezembro, quando há troca de presentes. Uma árvore natalina, ou seja, um pinheiro, enfeitada com luzes e demais ornamentos. Uma ceia, brindes e uma festa. Nós não trataremos deste assunto aqui. Essa é apenas uma definição da palavra Natal. 2. A ocasião do nascimento de Jesus Cristo, quando este foi visitado por pastores num estábulo. E 3. O aniversário do nascimento de Jesus, celebrado em 25 de dezembro. Aqui nós vimos 3 conceitos embutidos na palavra Natal. É muito importante que nós façamos uma clara diferença entre as 3 implicações desde já. Quanto à primeira implicação dada, conforme eu mencionei, nós não vamos abordar tal conceito nesse vídeo por 2 motivos. Porque o senhor Silas Malafaia não abordou esse assunto no vídeo dele e porque nós não queremos estender demais esse vídeo. Assim, nós vamos explicar cada uma das 2 ideias para que não haja uma confusão de entendimento. Por enquanto, vamos dar a chance do senhor Silas Malafaia falar. Os pastores celebraram o nascimento de Jesus. Indica gente do povo, ok? Os anjos celebraram o nascimento de Jesus. Vai ler Lucas capítulo 1, vai ler o início dos evangelhos. Celebraram o nascimento de Jesus. Indica o mundo espiritual. A estrela celebrou o nascimento de Jesus. Indica o universo. Os magos celebraram o nascimento de Jesus. Indica a elite. O povo, a elite, o céu, os astros celebraram o nascimento de Jesus. Bem, lembram-se das 3 definições de Natal que demos anteriormente? Aqui o Sr. Silas está falando apenas e unicamente da segunda definição, isto é, a ocasião do nascimento de Jesus. E está chamando tal definição de Natal, não apenas ignorando as outras 2 definições, mas também tentando infiltrá-las dentro da sua argumentação de modo furtivo. O Sr. Silas também está tentando chamar a ocasião do nascimento de Jesus de Natal. Mas é importante lembrar que nem o Natal é o nascimento de Jesus, nem o nascimento de Jesus é o Natal. Vamos nesse exato momento falar apenas a segunda implicação existente na palavra Natal, isto é, a ocasião única do nascimento de Jesus Cristo há uns 2000 anos atrás. O Sr. Silas disse o seguinte: os pastores celebraram o nascimento de Jesus, indica o povo. Os pastores eram judeus fiéis que estavam no campo com suas ovelhas, nada mais. Segundo diz Lucas 2:11, que diz assim: é que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Perceba que o anjo usou o pronome vos, indicando assim que aqueles a quem o anjo falou eram, na verdade, judeus, ou seja, o povo de Jesus. Veja o que diz João 1:11, que diz assim: veio para o que era seu, e os seus irmãos não o receberam. Veja aqui que Jesus veio para os judeus. Não há nenhum simbolismo nisso. Dizer que os pastores indicavam o povo é apenas uma interpretação pessoal. Eles eram apenas pastores comuns. O Sr. Silas também disse: os anjos celebraram o nascimento de Jesus, indica o mundo espiritual. Isso é verdade, mas perceba que o Sr. Silas está fazendo uma transição de assuntos. Como assim? Note que o Sr. Silas está usando exemplos da segunda definição comum de Natal,
mas está fazendo implicações quanto à terceira definição. Isso é, note que os anjos celebraram a ocasião do nascimento de Jesus, não o aniversário do nascimento de Jesus, conforme é o tema do vídeo. Então, o Sr. Silas Malafaia está misturando assuntos que, embora relacionados, possuem diferenças bastante importantes. Assim, o Sr. Silas está falando de uma definição, mais especificamente a segunda, isto é, a ocasião do nascimento, e está tentando conduzir o assunto para a terceira implicação de Natal, isto é, o aniversário do nascimento de Jesus, sem que você perceba isso. Como falamos antes, realmente os anjos celebraram a ocasião do nascimento de Jesus, mas eles não celebraram o aniversário da ocasião do nascimento de Jesus. São coisas bem diferentes. A primeira não implica necessariamente na segunda. Quanto à primeira implicação da definição de Natal, ou seja, a ocasião do nascimento, a Bíblia está repleta de exemplos de ocasiões de nascimentos de bebês. E essas eram ocasiões felizes. Veja o que diz João 16:21, que diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo gozo de haver um homem nascido ao mundo. Em complemento a essa ideia, veja também Lucas 1:57 e 58, que diz assim: ora, completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E o 58 diz: ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor lhe multiplicara a sua misericórdia e se alegravam com ela. Veja também Gênesis 21:6 em complemento a essa ideia. Pelo que disse Sara: Deus preparou riso para mim, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Perceba que aqui houve uma ocasião de alegria para Sara, esposa de Abraão, referindo-se a Isaque e seu bebê. Então não há nada de errado em celebrar a ocasião do nascimento de um filho. Mas perceba a grande diferença entre celebrar a ocasião do nascimento de alguém e celebrar o aniversário desta ocasião anualmente. Veja o que diz Jó capítulo 38, 4 e 7, que diz assim: onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? E todos os filhos de Deus, ou seja, os anjos, bradavam em júbilo. Veja que aqui em Jó 38:7, nós lemos que os anjos ficaram alegres com a ocasião da criação da terra e do mundo físico, mas os anjos não celebram o aniversário do planeta Terra. Para ilustrar a diferença entre celebrar um acontecimento único e o aniversário de um acontecimento, veja o seguinte: em 1994, a seleção brasileira de futebol conquistou o tetracampeonato mundial. Aquela foi uma ocasião única em que os brasileiros foram às ruas e celebraram a vitória sobre a seleção da Itália. Agora, será que os brasileiros continuam indo todos os anos à rua para celebrar aquele mesmo acontecimento? É claro que não. Aqui nós vemos então a grande diferença entre celebrar uma ocasião única e celebrar o aniversário daquela ocasião. São coisas bem diferentes. O Sr. Silas está confundindo esses dois conceitos e usando o primeiro na tentativa inútil de justificar o segundo. Os pastores não celebraram o nascimento de Jesus da maneira como o Sr. Silas Malafaia tenta fazer as pessoas pensar. Eles não deram presentes, nem cantavam parabéns a você, e nem celebravam anualmente tal evento, limitando-se a mostrar alegria somente naquela ocasião única. Nem os anjos, nem os pastores jamais voltaram para celebrar aquela data. Aquela foi uma ocasião única e feliz, mas ela nunca mais foi celebrada anualmente pelos anjos, nem pelos pastores, nem pelo próprio Jesus, nem por Maria, nem por José, nem por qualquer outra pessoa. Na Bíblia não existe absolutamente nenhum exemplo da celebração do aniversário de Jesus. A Bíblia contém sim a celebração única da ocasião do nascimento de Jesus, não a celebração de aniversários. Outro ponto, veja o que diz Lucas 22:19. E tomando o pão, partiu-o, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Note então que a única celebração que Jesus mandou seus seguidores fazer é a celebração da sua morte, não a de seu aniversário. Não existe nenhum momento na Bíblia em que Jesus mandou seus seguidores celebrarem o seu aniversário. Não existe essa ordem na Bíblia. E o que foi dito até esse momento? Que o Sr. Silas Malafaia não apresentou absolutamente nenhum motivo para a celebração do aniversário de Jesus. Tudo que o Sr. Silas Malafaia fez até o momento foi mostrar quão alegre e importante foi a ocasião do nascimento de Jesus, e que todo cristão concorda com isso. Mas ele não deu nenhum motivo para que se pense que devamos celebrar o aniversário daquela ocasião.
Antes de abordarmos aqui se é correto ou não celebrar o aniversário do nascimento de Jesus, nós vamos expor 2 erros bizarros que o Sr. Silas Malafaia cometeu nesse vídeo. E quando eu falo bizarro, eu não estou exagerando. Eu confesso que eu fiquei pasmado de ver uma personalidade tão respeitada na classe religiosa no Brasil cometer tamanha gafe no mesmo vídeo em que ele chama pessoas como eu de ignorante, conforme ele falou no vídeo. Veja o que o Sr. Silas Malafaia disse aqui. Os magos celebraram o nascimento de Jesus, indica a elite. Os magos celebraram o nascimento de Jesus, indica a elite. Errou! Sr. Silas Malafaia, o senhor por alguma vez já leu o relato do Evangelho de Lucas? Se você for ler o relato de Lucas, verá que em nenhum momento Lucas menciona magos visitando a Jesus em seu nascimento. É no Evangelho de Lucas que nós encontramos uma descrição detalhada dos eventos do nascimento de Jesus. E Lucas em nenhum momento menciona magos na ocasião do nascimento de Jesus. Lucas menciona apenas e unicamente pastores. Leia os 3 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas e você vai entender o que eu estou falando. Quem menciona magos, na verdade, não é Lucas, mas Mateus. E um detalhe, Sr. Silas Malafaia, o senhor cometeu 2 erros grotescos. Os magos não visitaram Jesus na ocasião do nascimento e eles não representam a elite. Agora, nós vamos analisar individualmente esses 2 pontos. Quanto ao primeiro, veja, Mateus 2:1. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram, ou seja, a Herodes, do Oriente a Jerusalém, uns magos. Agora eu pergunto, onde nasceu Jesus, Sr. Silas Malafaia? O próprio versículo já diz, nascido Jesus em Belém da Judéia. Então perceba, Sr. Silas, que o próprio texto citado diz que quando os magos chegaram a Jerusalém, Jesus já tinha nascido em Belém. Vamos ler de novo o texto. Diz ali, tendo, pois, nascido Jesus em Belém. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém. No tempo do rei Herodes, eis que vieram a Herodes do Oriente a Jerusalém uns magos. Veja que os magos estavam em Jerusalém após o nascimento de Jesus em Belém. Então, Sr. Silas, é impossível que tais magos estivessem presentes durante o nascimento de Jesus em Belém, conforme o senhor mencionou, porque eles estavam em Jerusalém. Eu não sei se o senhor acredita em mágica, talvez acredite, mas a única possibilidade de os magos terem visitado Jesus na ocasião do nascimento é se tais magos fossem onipresentes. O senhor por acaso acredita em mágica, Sr. Silas? Veja agora mais uma prova de que os magos não estavam presentes na ocasião do nascimento de Jesus. Em que lugar Maria deu à luz a Jesus? Vamos responder com a Bíblia. Veja o que diz Lucas 2:7. E teve a seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Onde Maria teve o parto de Jesus? Em um estábulo. Onde os animais ficavam? Este estábulo ficava em Belém, não em Jerusalém, que era onde os magos estavam. Agora vamos voltar ao relato da visita dos magos a Jesus, conforme nos relata Mateus 2, 10 e 11, que diz assim: Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Em que local Jesus nasceu? Em um estábulo. E em que local os magos visitaram Jesus? Em uma casa. Agora surge outra pergunta. Quanto tempo depois do nascimento de Jesus, os magos o visitaram em sua casa? Veja o que diz Mateus 2,16, que diz assim: Então Herodes, vendo que fora iludido pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém. Segundo o tempo que, com precisão, inquirira dos magos. Curioso, porque os magos não disseram a Herodes onde o menino Jesus estava, Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. E o que isso significa? A resposta é óbvia.
Herodes queria matar o menino Jesus a todo o custo. Assim, ele mandou matar todos os meninos de até 2 anos de idade, porque era essa a idade média de Jesus naquela época. Assim sendo, os magos somente visitaram Jesus uns 2 anos depois do seu nascimento, que tinha ocorrido em um estábulo em Belém. Veja que o local era diferente, os momentos eram diferentes, os propósitos eram diferentes, como veremos a seguir, com pessoas diferentes, pois perceba que os pastores não estão presentes nesse cenário. Enfim, tudo era diferente da ocasião do nascimento de Jesus. Sr. Silas Malafaia, o senhor por acaso já leu alguma vez o relato inicial do Evangelho de Lucas? Ou dos outros evangelhos também? Eu faço essa pergunta porque o senhor chama as pessoas de idiotas e ignorantes e as manda ler a Bíblia, e o senhor comete uma gafe tão grandiosa, mesmo sendo um nome de grande referência no mundo evangélico, um erro que nem criancinhas, filhos de testemunhas de Jeová cometeriam. Vejamos novamente a declaração do Sr. Silas Malafaia, que disse assim: Os magos celebraram o nascimento de Jesus, indica a elite. Quem eram esses magos? Será que eles representam a elite? A palavra grega aqui para magos é esta daqui, magos. E segundo o dicionário de Strong, a definição é essa: de origem estrangeira, um mágico, isto é, um cientista oriental. Por implicação, um mago, um feiticeiro sábio. Essa palavra aparece 2 vezes no livro de Atos. Vejamos a passagem para entender melhor o que eram ou quem eram esses magos. Segundo diz Atos 13:6, que diz ali: havendo atravessado a ilha toda até Pafos, acharam um certo mago, falso profeta. Perceba que aqui a palavra mago está relacionada com a expressão falso profeta, sendo praticamente sinônimos. Veja também Atos 13, do 8 ao 10, que diz ali: mas resistia-lhes Elimas, o encantador, aqui é a palavra mago, procurando desviar a fé do procônsul. Todavia Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: ó, filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça. Veja que nesses 2 exemplos a palavra mago está absolutamente relacionada com práticas de ocultismo, que é basicamente a invocação de poderes sobrenaturais. Em termos modernos, digamos que estes magos seriam algo semelhante a astrólogos. Relacionado a isso, veja como a Bíblia na linguagem de hoje traduz esse versículo. Diz assim, homens que estudavam as estrelas, segundo diz Mateus 2:1. Agora já sabemos quem e o que eram esses magos, surge ainda outra pergunta. Por que os astrólogos, os magos, os feiticeiros, que não serviam ao Deus de Israel, visitariam Jesus? A Bíblia diz que eles seguiam uma estrela que os conduziu primeiramente a Herodes, não a Jesus. A estrela conduziu os magos a Herodes. E o que a Bíblia dá a entender no capítulo 2 de Mateus é que os magos sabiam muito pouco sobre o Messias e muito menos ainda sobre seu papel na humanidade. Mas tais magos pareciam mais caçadores de fenômenos astrais. E é interessante notar que a Bíblia não diz em qualquer momento que outra pessoa tenha visto tal estrela, mas somente e unicamente os magos a viam. Isso é o primeiro indicativo de que tal estrela não era uma entidade física, mas uma projeção mental. Afinal, Herodes não conseguia ver a estrela, apenas os magos. Aqui você talvez se questione, mas será que o fato de Herodes não poder ver a estrela não era devido ao fato de que ele talvez não tivesse o equipamento que os astrólogos tinham? E a resposta para isso é não, pois a estrela era visível ao olho nu, e nós sabemos disso pelo fato da estrela ter parado exatamente sobre a casa de Jesus, o que seria impossível saber se a estrela tivesse sido um fenômeno celestial. Após a estrela vista pelos magos tê-los conduzido até a presença de Herodes em Jerusalém, os magos diziam que eles estavam indo atrás do futuro rei de Israel. Por favor, leia comigo Mateus capítulo 2, versículo 7. Diz assim: então Herodes chamou secretamente os magos, e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. É lógico que Herodes não queria adorar a Jesus, ou, segundo a definição, beijar,
prostrar-se diante de. A palavra usada aqui, adorar, é a mesma palavra usada para um ato de reverência perante o rei. Apenas uma consideração breve desse assunto, veja, por exemplo, Mateus 18:26, que diz ali, ó. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. A palavra prostrando-se ali é a mesma palavra para adorar. Significa um ato de reverência, beijar, prostrar-se diante de. Seja como for, Herodes não tinha boas intenções para com Jesus. Ele queria matar Jesus. E agora as coisas começam a fazer mais sentido. Veja que você não precisa ser um mestre em deduções para entender o que estava acontecendo naquele momento. Os magos ou astrólogos chegaram como um presente às mãos de Herodes, que queria saber quem era e onde estava Jesus. Sem ter como descobrir por meios naturais as informações sobre o futuro rei de Israel, Herodes sacou a oportunidade e não desperdiçou a chance de contar com uma ajudinha do sobrenatural. Então agora surge uma pergunta bem interessante. O que era aquela estrela misteriosa que somente os astrólogos conseguiam ver? Era um sinal sobrenatural. Façamos uma perguntinha de recapitulação aqui. O que mesmo Herodes queria fazer com o menino Jesus? Matá-lo. Agora as coisas começam a ficar complicadas. E por quê? Se a estrela foi um sinal de Deus, isso não faz muito sentido. Por que não? Porque Deus estaria apoiando uma trama que facilitaria com que Herodes matasse Jesus? Isso parece bastante incoerente, não parece? Agora veja essa questão. Deus havia estipulado um método de revelação divina para humanos, de comunicação clara com humanos. Vejamos qual foi esse método usado por Deus. Segundo diz Lucas 1:11, apareceu a Zacarias um anjo do Senhor. Veja só, um anjo. Veja Lucas 1:30, que diz que um anjo apareceu a Maria. Veja Mateus 1:20, que diz que um anjo apareceu a José. E veja também, por último, em Lucas 2, do 8 ao 9, que diz que pastores receberam a visita de um anjo do Senhor. Perceba que nos relatos de comunicação divina com as pessoas envolvidas no nascimento do Messias, todos eles envolveram anjos e nenhum deles era místico. Agora note que em absolutamente nenhum momento a Bíblia informa que a estrela que somente os magos viam era um sinal de Deus. Mateus 2:12 diz assim: Ora, sendo por revelação divina avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, os magos aqui regressaram à sua terra por outro caminho. Então, neste texto de Mateus 2:12, essa foi a primeira vez que a Bíblia diz que Deus falou com os magos. Isto é, apenas depois dos magos terem visitado Jesus, para que eles não voltassem a Herodes e dissessem onde Jesus estava. Então perceba agora o que nós entendemos até o momento. Ponto 1. A Bíblia não diz que a estrela foi um sinal de Deus. 2. Aqueles que viram a estrela eram praticantes de feitiçaria e astrologia, coisas que são condenadas na Bíblia. 3. A Bíblia mostra que a estrela era do interesse de Herodes para que este matasse Jesus. 4. Os métodos de comunicação de Deus até então era somente por meio de anjos, não por meio de astros. E 5. Deus somente falou com os magos após eles terem visto Jesus, para que eles não contassem a Herodes onde Jesus estava. Adicione um fato ao outro e você vai concluir que a estrela não era um sinal de Deus. Mas se não era de Deus, de quem era? Então, de quem era esse sinal? De onde veio? Qual é a procedência desse sinal? Quanto a isso, veja Êxodo 7:10, que diz assim: Então Moisés e Arão foram ter com Faraó. Arão lançou a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela se tornou uma serpente. Faraó também mandou vir os sábios e encantadores. E eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Agora raciocine comigo. Se o fenômeno sobrenatural da parte de Moisés teve como procedência de poder a Deus, qual foi a fonte ou qual foi a procedência do poder sobrenatural dos magos do Egito? A resposta é óbvia. Veja o que diz 2 Tessalonicenses 2:9, que diz assim: segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Se Satanás foi a fonte de poder sobrenatural que os magos de Faraó tinham,
Você não precisa muito para entender quem foi que causou com que os magos de Herodes tivessem a visão sobrenatural da estrela. A estrela foi, na verdade, um sinal de Satanás para que Herodes pudesse matar Jesus. Então, nós vimos aqui que o Sr. Silas cometeu 2 erros grotescos quanto à sua explicação da ocasião do nascimento de Jesus. Mas vamos deixar o Sr. Silas falar mais uma vez. O povo, a elite, o céu, os astros celebraram o nascimento de Jesus. E agora, uma meia dúzia, com todo respeito, uma meia dúzia de gente insensata que quer aparecer, porque não tem outra palavra, quer botar minhoca na cabeça do povo evangélico, dizendo que Natal é festa pagã, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Ô, inteligente! O que menos importa é o dia que Jesus nasceu, se foi outubro, se foi em setembro, ou em novembro, ou em abril. Isso é o que menos importa. Vamos tratar agora da pergunta mais importante. Visto que o Sr. Silas Malafaia não deu nenhum motivo para que se comemore o aniversário do nascimento de Jesus, é correto fazermos tal celebração? Para respondermos a essa pergunta, precisamos entender o que a Bíblia diz sobre aniversários natalícios ou aniversários de nascimento. A Bíblia não diz nem que é certo, nem que é errado celebrar aniversários natalícios. Mas isso não significa que nós não possamos ter certeza de qual é o conceito bíblico ou o conceito de Deus. Afinal, a Bíblia também não diz nada sobre pornografia, e nós sabemos que essa prática é uma prática imprópria para cristãos, inadequada e errada. A palavra hebraica para aniversário natalício é uma união de 2 palavras. Dia e nascimento, e essa união de palavras somente ocorre uma vez nas escrituras hebraicas. Alguns pensam que Jó celebrava aniversário, pois a Bíblia relata dias em que Jó e seus filhos realizavam um banquete. No entanto, esses dias de banquete de Jó não eram aniversários, mas apenas uma tradição familiar, pois a palavra é diferente da palavra para aniversário. Passemos então aos únicos 2 exemplos na Bíblia de aniversário, um nas escrituras hebraicas e o outro nas escrituras gregas cristãs. Nas escrituras hebraicas diz Gênesis 40, 20 ao 22, que diz assim: E aconteceu ao 3º dia, o dia natalício de Faraó, que este deu um banquete a todos os seus servos, e ao padeiro enforcou como José lhes havia interpretado. Agora veja Mateus 14, 6 e depois o 10. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, a filha de Herodias dançou no meio dos convivas, e agradou a Herodes, e mandou degolar a João no cárcere. Perceba que em ambos os casos, as celebrações de aniversário foram feitas por pessoas que não serviam a Deus. Mas talvez vocês pensem, mas isso não quer dizer nada, isso não quer dizer que é errado celebrar aniversário. E de fato, por si só, isso não diz muita coisa. Mas é interessante notar que em nenhum momento da Bíblia algum servo de Deus é mencionado celebrando aniversário, nem mesmo Jesus Cristo. E aí vem a questão: por que é que a Bíblia não menciona Jesus Cristo celebrando o seu próprio aniversário? Bem, para isso nós precisamos recorrer à história. Veja o que diz o Novo Dicionário da Bíblia de John Davis. Aqui na página 242, que diz ali, vou dar um zoom para você ver. Diz: Dizem outros que o apóstolo se referia ao dia do nascimento de Cristo. Esse dia, porém, foi ignorado e não era costume comemorá-lo na igreja primitiva. Certo? Na igreja primitiva não era costume comemorar o aniversário de Jesus. E agora vamos ver, também no mesmo dicionário, agora na página 80, vamos ver o que o mesmo dicionário diz sobre aniversário. Diz assim, no grego, genesia, etc., hebraico, né? Diz ali, no Antigo Testamento, não existe nenhum tipo de alusão à comemoração de aniversário natalício. Sabe-se que os judeus consideravam idólatras as celebrações de aniversários. Embora isso não significasse poder se alegrar com o nascimento de um filho, o que parece ser claro em Jeremias 20, 14 e 15, como diz ali. Outros povos tinham um costume diferente, como os persas que festejavam e presenteavam os aniversariantes. O faraó, no Egito, que fez grande banquete em seu aniversário, conforme diz Gênesis 40, 20 e 21, que a gente leu ali. Ou romanos, que por causa dos recenseamentos mantinham registros dos cidadãos, conforme diz Lucas 2, 1 ao 5.
No Novo Testamento, a única alusão à celebração natalícia diz respeito a Herodes e mostra um costume romano, e foi desastroso, como mostra Mateus 14, do 6 ao 12. Todavia, o que se conclui é que os judeus não tinham a preocupação de celebrar a data natalícia, mas não significa que fosse ignorada. Assim, aqui nós vemos que os judeus não celebravam o aniversário natalício, nem os cristãos também, porque os cristãos procediam do judaísmo. Isso era um costume pagão e os judeus e os cristãos, pelo menos no início, rejeitavam tal costume ou tal celebração. Então, segundo o comentário desse dicionário, o que nós podemos concluir é que os judeus, quando eles faziam aniversário, eles não tinham em mente assim, poxa, hoje eu vou fazer uma festa. Mas eles entendiam, hoje eu estou de aniversário, hoje eu estou ficando mais velho, minha idade é tal. Não era ignorado, mas não era celebrado. Agora veja o que a revista Mundo Estranho diz sobre esse assunto. Diz ali, de acordo com o livro The Lore of Birthdays, ou seja, em português, A Sabedoria dos Aniversários, sem tradução, dos antropólogos americanos Rath e Adeline Linton, aniversários merecem comemorações desde o Egito Antigo, ou seja, a moda surgiu por volta de 3000 a.C. Tanto os egípcios quanto os gregos, que adotaram o costume, restringiam as comemorações apenas a seres superiores, isto é, faraós e deuses. Com o tempo, o hábito foi se estendendo aos mortais e contaminou também os romanos, que davam o privilégio ao imperador, à sua família e aos senadores. Nos primórdios do cristianismo, veja só agora, o costume foi abolido por causa das suas origens pagãs. Foi só no século IV que a igreja começou a celebrar o nascimento de Cristo, o Natal. Então, não é à toa que as únicas festividades de aniversários natalícios encontradas na Bíblia sejam apenas de pagãos e que, em ambos os casos, a Bíblia apresenta tais comemorações com uma luz desfavorável, pois as duas situações acabaram em mortes de pessoas inocentes. Então aqui nós entendemos por que Jesus não celebrava nem mesmo o seu próprio aniversário. Por quê? Porque isto era um costume pagão. Ele não aceitava isso. Então agora nós respondemos aos questionamentos do senhor Silas Malafaia. Veja esse, por exemplo, quando ele perguntou: quer dizer que celebrar o aniversário de Jesus é uma festa pagã? Sim, é uma festa pagã. Jesus não celebrava seu próprio aniversário, senhor Silas Malafaia, e o senhor está precisando ler mais a Bíblia e ler um pouquinho de história também. Mas agora surge a grande pergunta em tudo isso. O fato das comemorações de aniversário, incluindo a de Jesus, terem origem pagã, significa que nós não podemos comemorar aniversário? Afinal, ninguém pensa em paganismo ou em religião ao celebrar aniversários, não é mesmo? Quanto a isso, veja o seguinte princípio bíblico expresso em Êxodo 32:5, que diz ali: E Arão edificou um altar diante do bezerro e disse: Amanhã haverá uma festa ao Senhor. No dia seguinte levantaram-se cedo, e o povo sentou-se a comer e a beber. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo se corrompeu. Perceba que aqui o povo de Israel pegou uma festa idólatra, pagã, e disse que aquilo ali era uma festa ao Senhor. E como Deus reagiu? Responda, como Deus reagiu? Deus disse que o povo se corrompeu. Ou seja, Deus não aceitou aquela festividade. Por quê? Porque era uma festa pagã. Não interessa se eles diziam que era uma homenagem a Deus, uma homenagem ao Senhor ou a quem quer que seja. Se era uma festa pagã, Deus não aceitava. Outro princípio bíblico interessante é o de Romanos 15:4, que diz ali: Porquanto tudo que dantes ou anteriormente foi escrito para nosso ensino, ou para nosso ensino foi escrito. Se esse exemplo de festa pagã foi deixado na Bíblia para o nosso ensino, nós podemos concluir que a celebração de aniversários, incluindo a de Jesus Cristo, não é correta para os cristãos, por ser de origem pagã, pois Deus não aceita que uma festa pagã seja dedicada a Ele. Veja agora outro princípio bíblico envolvido nessa questão, que diz Romanos 11:16. Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Note que o apóstolo disse
que se a raiz é santa, os ramos também são santos. Agora, o oposto também é verídico. Se a raiz é imprestável, os ramos também são imprestáveis. Eu vou fazer uma ilustração aqui para você entender o princípio bíblico envolvido. Suponhamos que você pegue estrume ou esterco de cavalo. Então você leva esse estrume e esse esterco a um confeiteiro. E ele enche e cobre o estrume de chantilly. Frutas vermelhas, coisas decorativas, fica a coisa mais linda do mundo. Você comeria esse bolo? A resposta é óbvia. Não importa quanto chantilly você coloque sobre estrume, vai ser estrume para sempre. Veja outra ilustração. Suponhamos que um amigo vá até a sua casa e lhe dê uma jaqueta de couro. À medida que você experimenta aquela jaqueta, você pergunta para esse amigo: onde você comprou essa jaqueta? Nisso, o seu amigo lhe responde: na verdade, eu não comprei a jaqueta. Eu estava num centro de magia negra e nós estávamos fazendo um trabalho de magia negra numa pessoa que estava usando essa jaqueta. Aí eu disse que eu gostei dela e que queria ela para mim. Então o pessoal lá do Centro de Magia Negra fez um trabalho sobre a jaqueta para batizar a jaqueta e aí eu te trouxe ela de presente. Se você é um cristão consciente, você automaticamente tira a jaqueta e você repudia esse presente, pois você não quer ter em sua casa algo desse tipo. Agora responda: não é isso a celebração de aniversário? Uma festa pagã que foi introduzida na cristandade e que, infelizmente, a cristandade vestiu a jaqueta e não tirou mais. Isso é o que menos importa. O que importa é que a história está dividida entre antes e depois do nascimento do Salvador do mundo. Calma lá. Primeiro, essa divisão histórica, Sr. Silas, foi feita pelo homem, não amando de Deus, nem amando de Jesus, nem amando dos anjos, nem amando de nenhum discípulo fiel de Cristo. Quem dividiu o calendário foi Dionísios Exíguos, ou em português Denis o Exíguo, a pedido do Papa João I no ano 525 d.C. Tanto é que os escritores bíblicos não se baseavam na data do nascimento de Jesus ao se expressarem com relação a datas, mas sim se baseavam em seus escritos de acordo com os governantes locais. E segundo, o senhor acabou de se contradizer. Se a data do nascimento não importa, então como o senhor afirma que o que importa é que o calendário está dividido entre antes e depois do nascimento de Jesus? Afinal, a data importa ou não importa? O senhor tem que se decidir. Importa para o calendário, mas não importa para celebrar? Como é que é? Está meio confuso isso, Sr. Silas. Afinal, como que a data não importa se o mundo está dividido antes e depois dele? Que estranho isso. Se decida. O calendário é apenas uma forma de orientação. Por exemplo, antes de 525 d.C., o mundo ocidental não contava os anos como ele conta hoje. O marco dos tempos era a fundação de Roma, o ano da legendária fundação da cidade pelos irmãos Rótulo e Rêmulo, chamado de Ano Zero Aburbecondita. 525 d.C. correspondia ao ano 1278 Aburbecondita. E se tem um povo nessa terra que tem que celebrar Jesus, é a Igreja de Cristo. Se tem um povo nessa terra que tem que celebrar o nascimento do Salvador do mundo, é Jesus. Se tem um povo que tem que celebrar o nascimento de Jesus, não é o povo que segue a Bíblia, mas sim o povo que quer abraçar um costume católico pagão, porque Jesus não instituiu essa celebração nas Escrituras. A única ordem de celebração dada por Jesus foi a da refeição noturna, onde Jesus passou o pão e o vinho. Apenas essa. Que conversa afiada. Gente vai para debate em rádio para ficar falando asneira, ficar falando bobagem, que não sabe, que não entende. E o que é que o senhor falou até aqui, Sr. Silas? Ah, tá certo, é que o senhor falou na TV e não no rádio, né? Então falar bobagem no rádio não pode, porque daí não dá, mas na TV pode, né? Ah, entendi, agora tá bom. Não se meta, meu irmão, em questões que você não domina. Para de ficar botando minhoca na cabeça do povo de Deus.
Eu acho que o senhor deveria seguir seu próprio conselho, Sr. Silas. Vamos celebrar o Natal. A minha igreja faz festa assim. Realmente, a tua igreja faz o que tu quiseres. Mas isso é a tua igreja, tá? Não a igreja de Jesus, não realmente aqueles que seguem a Bíblia. O que a tua igreja faz é aquilo que tu quer, não a igreja de Jesus. Vamos celebrar com cantata. Natal não é só uma ceia. Natal é uma oportunidade para você dizer para esse mundo que há um escape, que há uma saída, que existe um Salvador, que Deus ama o homem. O escape é por meio da morte de Jesus, não do seu nascimento. Jesus mandou apenas celebrar sua morte, nunca seu nascimento. Lembre disso. E vamos parar com esse besterol, essa bobagem, e vamos ler a Bíblia. Olha, Sr. Silas, concordo plenamente, até porque se o senhor começar a ler a Bíblia mais, talvez o senhor deixe de celebrar Natal. Não, isso não tem a ver com ler a Bíblia, isso tem a ver com vontade de fazer o que é certo, né? Então não adianta ler a Bíblia, tem que querer fazer o que é certo. Que a Bíblia está recheada de celebração do nascimento de Cristo. Sr. Silas, isso é impossível. Jesus só nasceu uma única vez. Como é que a Bíblia poderia estar recheada de celebração do nascimento de Cristo se Jesus só nasceu uma vez? Pensa nisso. Eu não tenho nada a ver com isso se alguém pega essa data para inventar a história de Papai Noel. Eu não tenho nada a ver com isso se alguém usa essa data só para comércio. É problema de cada um. O meu é celebrar o nascimento de Jesus. Celebre com a sua família e celebre na sua casa. Realmente, esse é o seu problema e detalhe, é um problemão que eu vou te contar. E você deixa de ser medíocre. E vai ler a Bíblia para poder ficar falando as coisas certas. E você deixa de ser medíocre e vai ler a Bíblia para poder ficar falando as coisas certas. Os anjos celebraram o nascimento de Cristo. Os pastores celebraram. Os astros celebraram com a estrela de Belém. E a elite celebrou com os magos. Que é mais o quê? Espero que tenham esclarecido. E vamos parar de bobagem. E vamos ler a Bíblia e aprender a palavra do que ficar falando asneira e falando besteira por rádio ou por qualquer outro veículo para botar minhoca na cabeça do povo de Deus. Talvez pergunte, se Jesus não nasceu em 25 de dezembro, quando nasceu? Entendemos a base de Mateus capítulos 26 e 27, que Jesus morreu na época da Páscoa judaica que começou em 1º de abril de 33 da Era Comum. Ademais, Lucas 3, do 21 ao 23, nos informa que Jesus tinha uns 30 anos de idade ao iniciar seu ministério. Visto que seu ministério terrestre durou 3 anos e meio, ele tinha cerca de 33 anos e meio por ocasião da sua morte. Assim, Cristo completaria 34 anos, 6 meses mais tarde, que seria por volta de 1º de outubro. Se recuarmos para ver quando Jesus nasceu, chegaremos não a 25 de dezembro ou a 6 de janeiro, mas a cerca de 1º de outubro do ano 2 da Era Comum.